Oi, gente. Hoje a gente vai fazer um resgate de uma planta. Ela tá aqui, é uma buganvília, ela tá num vaso, mas ela tá num lugar onde ela não está sendo beneficiada nem com sol, nem com chuva. E tem várias plantas aqui perto dela que precisam de melhorar, né? O local onde elas estão. E hoje a gente vai fazer ela. A gente vai tirar ela daqui, ela tá mais ou menos uns 3 meses sem dar flores. Tem vários, tem essa forração aqui dentro crescendo, tá bem cheio. Então isso está impedindo ela de florescer tranquilamente. Olha, deu para não dizer que ela tá totalmente sem flores, ela tá com essas florzinhas aqui, ó, e nenhuma mais, tá? Então eu vou ensinar vocês como é que a gente vai dar uma desafogada nas raízes, tirar, trocar a terra, colocar um substrato que tenha um pouco mais de vitaminas para que a gente possa adubar e ela consiga crescer com uma facilidade maior. Então bora lá? A gente vai começar tirando ela daqui. Coloquei a nossa planta aqui no lugar que vai ficar mais fácil da gente trabalhar, né? E a gente já consegue ver que o matinho que está aqui em volta dela, essa plantinha dá uma florzinha rosa, né? Então ela vai caindo ou ela vai subindo, como está acontecendo aqui. A gente vai tirar tudo. Mas antes a gente vai fazer uma poda, porque tudo isso aqui, depois que a gente fizer a troca da terra dela, vai cair. Não adianta. Posso até deixar essas flores, mas depois que a gente mexe com a buganvília, ela vai perdendo tudo, porque a concentração dela em crescer as raízes não vai poder ficar na concentração das folhas, das flores. Então ela deixa de se concentrar aqui para se concentrar na criação de novas raízes. Então a gente vai fazer uma poda. A gente vai usar o material que você tem em casa. Eu não vou usar uma tesoura de poda, eu não vou usar uma terra comprada. Eu vou mostrar aqui para vocês que com o que você tem na sua casa, uma tesoura molada e limpa para você usar para fazer a poda, uma terra mesmo sendo ela já usada de um outro vaso que você tem aí na sua casa, você não precisa comprar uma terra nova, mas eu vou lhe ensinar a como fazer com que ela se torne útil novamente. E alguns adubos, algumas coisas que você tem na sua casa para lhe ajudar a crescer as raízes novas, tá certo? Vamos lá. Galhos que estão mais longos, eu vou cortar para a gente fazer um formato mais oval nessa planta, tá? Então a gente vai começar a cortar aqui, fazer as podas dos galhos, tá? E você vê que ela vai toda se entrelaçando e você vai cortar. Algum desses galhos você pode estar colocando numa terra para fazer novas mudas. Então você vai separando eles assim, dessa forma. Isso aqui tá bem entrelaçado, a gente vai cortar eles bem perto do galho principal. Galho seco, viu, gente? Observem os galhos secos e tirem. Por que a gente está fazendo essa poda antes de tirar ela da terra? Porque ela vai sofrendo menos, é uma coisa bem cirúrgica. Então, a gente poda primeiro para depois tirar ela do vaso. Quando está seco, muito seco, assim, não significa que a sua planta está morrendo, mas significa que ela está escolhendo alguns galhos para que ela libere a energia dela. Então, se ela está com falta de nutrientes na terra, a terra dela está começando a ficar sem a comida das plantas, né? Uma comidinha bacana para ela. Ela vai começar a fazer com que algumas folhas fiquem amarelas,
Sim, ela não vai mais desperdiçar energia florescendo. E a bougainvillia, ela floresce praticamente o ano todo, né? Então, isso é ruim. Se você tem uma bougainvillia na sua casa, é porque você quer que ela esteja cheia de flores. E essa aqui, ela é do tipo rosa e branca. Eu não vou tirar esse galho aqui, tá? Talvez, se a gente tiver um certo cuidado, eu vou mostrar o processo dela aqui para vocês. E molhar, eles não caiam as flores. Mas olha, aqui já vocês estão vendo que é branca? A flor daqui é branca. É a mesma planta, mas ela dá duas flores, duas cores de flores diferentes. Tá, a gente já podou a planta. Eu deixei esse galinho com essas flores aqui. Vamos ver se elas vão cair ou não. Agora a gente vai passar para a segunda fase, que é tirar essa forração todinha aqui. Até trevo tem, gente. Olha, até trevo tem. A gente vai tirar tudinho, tá? Tá aí. Agora a gente vai começar a tirar do vaso. Então a gente vai ter que pegar um pouco na terra, fofar, porque geralmente a terra tá dura. Então uma dica é você molhar um pouco a terra um dia antes que você vai fazer isso. Você molha bem até a água sair pelo furo do vaso. A gente tá vendo que ela tá aqui num vaso de cimento, né, bem pesado. Então a gente vai fazendo isso, olha. Você vê que ainda tá um pouco úmida de ontem que eu molhei. E a gente vai afofando aos lados pra gente evitar o máximo possível da quebra das raízes. Vai quebrar raízes, não tem jeito, tá? Mas a gente vai evitar o máximo aqui. O caule da bougainvillia é assim mesmo, tá? Que parece que tá descascando, que ela tá morrendo, mas não, ela tá bem viva, tá, gente? Ela tá bem viva mesmo. E por ela ser um tamanho menor, ela é de vaso, ela vai florir menor, né, do que as trepadeiras, né? Ela é uma trepadeira mesmo pequena, mas ela vai florescer aqui, né? Aí a gente vai agora começar a pegar mesmo na terra. Vamos começar a fofar ela por baixo, puxar mesmo as raízes. E aí você vai ver que também que a raiz dela não tá também tão grande, mas é porque ela fica mesmo firme no chão, né? Foi, gente, ó. E a gente vai fazer isso agora. Vai fofar, fazer um carinhozinho aqui nas raízes dela para cair essa terra. O que a gente quer mesmo é trocar um pouco. Essa aqui é a raiz principal. Ó. Você tá vendo que não tem raízes novas, raízes mais claras. Porque realmente ela não tá num crescimento legal. Essas amiguinhas aqui pelo meio. Tá? A gente vai separar para cá, a gente vai pegar essa terra e ensinar para você como é que a gente vai misturar essa terra com essa e dar uma utilidade para ela. Os furos do vaso estavam totalmente obstruídos pela terra, né? As raízes estavam saindo, então... Entendo. A gente vai reutilizar o mesmo vaso. A gente vai aproveitar o mesmo vaso de cimento. Então, feito isso, eu abri os furos, a gente vai virar ele de volta. E o correto seria a gente colocar argila expandida, né? São os 4 dedos do fundo, mas eu vou ensinar você a usar uma outra coisa. A gente vai usar pratinho de isopor.
Eu não tenho argila escondida na minha casa, mas eu tenho pratinhos de isopor que sobram, né, de vegetais, tá? Você limpa e vai colocando assim, fazendo pequenos castelinhos assim, ó. Sem bloquear assim. Você não bloqueia dessa forma. Você coloca do lado, põe assim. Você vai arrumando de uma forma que a água passe por baixo, certo? Assim, ó. E você vai colocando até forrar todo o fundo do seu recipiente, tá? E só esse aqui não vai ser o suficiente. Eu vou pegar mais um pratinho pra gente fazer todo o fundo desse vaso aqui. Tá? Coloquei aqui 2 pratinhos. Foi o suficiente para fazer essa primeira parte aqui, tá? Agora você tá vendo a terra desse jeito, cheia de raízes, né? Certo. Então, eu tenho mais essa terra aqui que eu também tirei de um outro vaso. Mas, como é que você pode reutilizar essa terra, sendo que ela não tem nutriente nenhum? Você diz, ah, vou jogar fora. Não, não jogue fora. Isso aqui tem nas floriculturas, até em supermercado você encontra, é calcário agrícola. Você usa bem pouco, você pode botar 4 dias antes, uma semana antes da terra e você mistura na sua terra que você vai usar, porque vai equilibrar a acidez do solo e você vai poder reutilizar tranquilamente essa terra e a planta vai poder absorver os nutrientes necessários para que ela possa crescer, enraizar, dar novas folhas e flores. Essa terra aqui eu já coloquei um pouquinho do calcário agrícola há mais ou menos uma semana, faz mais ou menos uma semana. O calcário ele começa a fazer efeito no solo uns 90 dias mais ou menos. Ele começa a equilibrar a acidez do solo, tá? Mas eu vou ensinar também mais uma forma para que vocês possam fazer uma adubação na bougainvilha quando vocês plantarem ela, tá? Essa é uma forma para vocês reutilizarem a terra que vocês tiraram. Vocês colocam calcário agrícola e esperem uma semana, 2, para vocês utilizarem. Deixa aquela terra lá descansando com o calcário que vai voltar, vai equilibrar a acidez de novo daquele solo. Essas raízes aqui não tem problema, você não precisa tirar, porque tudo isso aqui é composto orgânico, vai se desfazer e vai virar nutrientes. Tudo isso vai ser nutriente para sua planta. Então, bora colocar a terra aqui de volta. Olha, gente, eu coloquei a terra e tá mais ou menos uns 5 dedos aqui para completar o vaso, tá? E eu falei para vocês que a gente ia usar coisas que a gente tem em casa. Se você não tiver calcário agrícola, não tem problema você reutilizar aquela terra que você deixou ali descansando num vaso, porque tem vários tipos de formas da gente adubar essa terra para que ela tenha uma nova utilidade com uma outra planta, tá certo? Uma delas é o talco, que é o talco. Tem ácido bórico e é muito bom na produção de raízes. O talco ele tem ácido bórico, tá, gente? Ele tem ácido bórico, então você vai botar um pouquinho, assim, você vai misturar um pouco aqui. E quando a gente botar a planta, que a gente molhar ela, vai entranhar nela, vai fazer com que o crescimento das raízes dela seja mais rápido, a floração, as folhas e tem nutrientes para sua plantinha. Não é muito, viu, gente? É bem pouco mesmo. Não precisa você botar uma colher de sopa de talco, não. É meia colherzinha de café só por cima, assim. E aí você já pode misturar um pouco, assim do jeito que eu tô fazendo aqui, e colocar a sua planta pra gente colocar terra nela, tá ok?
Olha como ficou, vendo? Por que que eu coloco ela nessa altura aqui? Já que as raízes dela ainda estão bem volumosas. Porque essa terra vai sentar. Com alguns dias da gente plantar ela aqui nesse vasinho aqui, e mesmo a gente colocando terra, vai sentar a terra dela. E a gente pode acrescentar mais terra, ou então a gente pode colocar a forração se não sentar tanto a terra. A gente está colocando aqui a mesma terra que estava nela anteriormente. A primeira terra que eu coloquei foi do vaso que eu tinha tirado, deixado descansando com um pouco de calcário agrícola. Já faz mais ou menos uma semana isso. E coloquei a planta com um pouco de talco. E agora eu tô colocando a mesma terra que eu tirei do vaso dela mesma, do próprio vaso dela. Você vai dar uma forçada nas raízes dela para que ela não fique balançando dentro do seu vaso. Você força um pouco assim, aí você põe só, completa um pouco e a sua planta está pronta dentro do vaso. Pronta a nossa planta, a nossa buganvília. Ela está aqui no lugarzinho novo dela, onde ela vai ficar. E você viu que apenas usando coisas que você tem na sua casa, né, como o pratinho de isopor no fundo do vaso, uma terra que você já tinha de uma plantinha que morreu naquele vaso, que você pode estar reutilizando. Você pode estar reutilizando várias coisas no seu jardim. Agora a gente vai regar e botar ela na sombra, porque ela não vai poder ficar no sol agora. A gente vai ter que fazer gradativamente para ela poder ficar no lugar mais ensolarado, tá? Então bora para fazer a rega dela agora. E por que não também a gente não tem um regador, né? Porque a gente tem em casa, que era um amaciante. Furei a tampa da garrafa de amaciante e ela se transformou no regador. E a gente vai molhar agora nossa plantinha. Olha as folhas dela, molha ela bem. Mas qual é a quantidade certa para molhar? Até sair pelos furos do vaso, tá, gente? Sair lá embaixo, você sabe que você molhou toda a sua terra. Toda a plantinha, tem bastante água agora para beber. Essa terra vai sentar aqui dentro e talvez, bem provavelmente, você vai ter que botar mais terra. Olha, tá saindo aqui já água de dentro. Então, isso quer dizer que já chegou lá no fundo do vaso. Então, tem água o suficiente para sua plantinha hoje. Você não pode deixar ela ficar seca, sem nem pingo de água. Você precisa molhar sempre que ela tiver já quase seca, nesse processo que você acabou de botar lá no vaso. Então esse foi o vídeo de hoje. Continue acompanhando aqui no canal, se inscreve, compartilha, comenta, que a gente vai continuar mostrando como foi que ficou o resultado da nossa plantinha no vaso, tá ok? Gente, não esquece de ativar as notificações para que os vídeos cheguem até você, tá? Tem parte 1, parte 2 dos vídeos que a gente faz aqui, para a gente acompanhar nossas plantinhas. Então, vai logo lá no sininho, coloca lá as notificações, tá? Se inscreve se ainda não é inscrito. Tchau, gente.